O que Deus tem para nos dizer hoje? Seja muito bem-vindo a mais um Falando de Deus. E hoje estamos recebendo aqui nos estúdios Mark e Adenilson, presbítero Leonardo Figueiredo. Olha que bênção, a paz do Senhor, presbítero Leonardo. Pai Senhor, pastor Marcos, Deus abençoe pela oportunidade e a todos os espectadores que vão assistir esse programa. Nosso desejo aqui é que você seja abençoado e alcançado por essa palavra. Graças a Deus. E hoje escolhi um tema que é muito necessário e oportuno para esse tempo que nós estamos, porque nós sabemos que o Senhor Deus, Ele sempre antes dele agir com a sua mão forte, com o seu juízo, sempre Ele mandou recado por meio dos seus profetas para que o povo viesse ao arrependimento, para que o povo mudasse a sua vida, para que o povo, quem sabe, ao ouvir o recado de Deus, essa pessoa dá-se a si mesmo oportunidades para se moldar para as características que Deus exige de um servo, para que essa pessoa não viesse a ser condenado, porque o juízo de Deus é certo, porém, aquele que está seguindo os princípios, os propósitos de Deus, essa pessoa então não passa por este juízo de Deus. E o desejo, então, desta nossa mensagem, desse nosso assunto hoje, está registrado no livro do profeta Amós, no capítulo 3, versículo 7, onde diz-nos assim a palavra de Deus: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes ter revelado aos seus santos profetas. Eu falo com você, espectador do Falando de Deus, em poucas palavras desse nosso programa, porque nós estamos em um tempo em que o Senhor Deus está sempre nos transmitindo o recado. O recado principal que o Senhor Deus está transmitindo é que está no momento de colher o fruto que já está maduro. Nós temos ciência de que você planta uma semente, esta árvore cresce, se torna uma árvore grande, solta as suas flores, dá aqueles botãozinhos, dali cresce aqueles frutos, ficam verdes, depois eles começam a amarelar e depois eles têm aquele aspecto de maduro. Ele nunca mais volta a ser uma flor, nunca mais volta a ser um botão. Ele agora é propício que ele seja colhido. Se ele não for colhido, ele de maduro ele cai e se perde. A raça humana está passando por esse processo. Nós vemos as pessoas cada dia mais tristes, angustiados, abatidos, cada dia mais as pessoas depressivas. De primeiro diziam que a felicidade estava no dinheiro, não encontraram, estava na fama, não encontraram, estava nas amizades, não encontraram, em tantas outras coisas, não encontraram. Porque o ser humano, ele é uma partícula de Deus. Deus os fez à imagem e semelhança dele próprio. E quando o ser humano está longe dele, o ser humano não encontra esta felicidade. Então, os frutos estão maduros, a colheita vem já. Jesus vem buscar o seu povo, certamente, se não for nesta geração, é na próxima, porque o mundo está se afunilando. A pirâmide está chegando na pedra final. E logo Jesus volta. Aí a nossa conversa, hoje, nesse momento, aqui no Falando de Deus, acerca do assunto. Que recado, presbítero Leonardo, que nós podemos aí aguçar a mente dos nossos espectadores do Falando de Deus, que recado que Deus está mandando hoje por meio dos seus profetas e muitos estão aí de ouvido tapados? Pastor, primeiro ponto que o senhor pontuou foi que Deus ele não faz nada sem avisar os seus santos profetas. Isso é um fato verídico que nós vemos, os sinais da volta que evidenciam cada vez mais a volta de Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Fato é que esses sinais estão aí. Infelizmente, muitos, nos dias de hoje, dormem, faz vista grossa, mas as visões estão aí e Deus está alertando o povo. E o segundo ponto que o Senhor disse, e eu também queria só enfatizar, que em João 4, 31, se não me falha a memória, Jesus diz que nós estamos em um campo onde nós não plantamos, outros plantaram. Lá está falando das ceifas e dos ceifeiros. E nós estamos nesse campo. E aí ele diz para os discípulos: levante os olhos e veja que a seara já está branca.
né? Jesus estava dizendo para eles que já é a hora da colheita. E ele colocou nós em um campo que nós não plantamos, mas que nós somos ceifeiros dessa geração. E como bons ceifeiros, nós temos que colher os frutos dessa ceifa que já estão maduros, como dito pelo pastor, que não volta mais a ser uma semente, um fruto, é só a colheita. E com os sinais, e mediante essa palavra, o que eu tenho para falar para os espectadores é que chegou a hora da colheita, né? Nós estamos trabalhando nesse campo árduo para colher aquilo que nós não plantamos. Outros plantaram nesse campo em nossos lugares, mas nós estamos trabalhando para colher, né, pastor, esses frutos e para a glória de Deus. Os sinais, eles acontecem por meio de testemunhos de vida das pessoas, quando a Escritura Sagrada nos diz, por exemplo, do amor de muitos se esfriando, né? Hoje é o que mais você vê, as pessoas se apegam a tudo quanto é coisa, mas não se apegam verdadeiramente a pessoas. Negociam princípio e tantas outras coisas em muitas áreas. As pessoas vendem princípios hoje, negociam. Esse é um grande recado que Deus deu e que está hoje, neste momento, acontecendo muito. A falta de amor pelo próximo. Segunda coisa, nós não conseguimos encontrar ninguém que bata no peito e diga assim, olha, eu tenho uma felicidade plena. Parece que as pessoas estão angustiadas, como o apóstolo Paulo fala lá na sua carta aos Romanos, e ele diz que parece que até a natureza geme, não é verdade? Os sinais no sol, os sinais na lua, os sinais em terremotos, o povo está em guerra, o mundo está em guerra, o mundo está em conflito, agora perseguem ainda mais Israel. Tudo isso é um recado de Deus para a humanidade. O mundo está se afunilando, Jesus está às portas para buscar o seu povo, e ele não manda o seu juízo antes dele dar o seu recado final por meio dos seus profetas. É interessante, presbítero Leonardo, que as pessoas saibam quem são esses profetas hoje outorgados por Deus para trazer este último intimato de Deus para esta geração que nós estamos inseridos. Pastor, os profetas que o Senhor colocou, diferente de uma linha de pensamento que até nasceu no meio do pentecostalismo, né, de supetão, os profetas são aqueles que anunciam a verdade do Evangelho, né, a verdadeira palavra, que alerta verdadeiramente, que se preocupa com a sua alma. Não aqueles que fazem movimentos e entre outras coisas que a gente sabe. O importante é que os profetas do Antigo Testamento, eles anunciavam a palavra, o juízo de Deus. E os profetas dessa ceifa agora devem anunciar o juízo de Deus na sua veracidade, né? E não esconder e nem enganar a ninguém, mas sim na sua totalidade da palavra de Deus. Havia um juízo decretado para o povo de Israel no tempo do profeta Amós. E o Senhor Deus então levanta o profeta para trazer um alerta. Há uma solução, há uma saída. Não para o juízo que Deus há de mandar, que isso está batido o martelo, isso é cumprimento da sua palavra. Mas há uma solução para aqueles que quiserem voltar-se a Deus, para não sofrer o peso deste juízo de Deus. Hoje a proclamação do Evangelho faz exatamente o que fazia a função do profeta lá atrás. Anuncia as boas novas de salvação. É a boa notícia. Talvez você está vendo este vídeo e a boa notícia está batendo à porta do seu coração. Enquanto há vida, há esperança. O mundo está desesperançado, mas você não precisa viver desesperançado. Você pode viver a esperança que há em Cristo Jesus. Cristo Jesus te avisa por meio dos profetas. Os profetas hoje somos nós aqui, nesse estúdio, gravando esta mensagem, trazendo até você, levando até a sua casa, seu lar, o seu aparelho receptor, uma mensagem de Jesus Cristo dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Ele está esperando que você abra as portas do seu coração e ele adentre no seu coração e mude a sua vida e mude a sua história
e escreva o seu nome no livro da vida para você tornar-se um salvo. O juízo para este mundo é certo, mas não é para aqueles que estão constituídos ou eleitos filhos de Deus. O juízo deste mundo está para os incrédulos, aqueles que viraram as costas para Deus e os seus princípios. E o alerta que o profeta Amós trazia era o seguinte: você não precisa sofrer o juízo eterno de Deus. Você não precisa. Você pode se arrepender, mudar o seu caminho, mudar a sua vida paralelamente à vontade de Deus e viver esses benefícios aqui na terra e evitar de um juízo eterno que já está preposto para toda a humanidade. O juízo de Deus vem aí, mas você não precisa passar por ele. Você pode usufruir da graça. Presbítero Leonardo, um ponto final para a gente terminar o Falando de Deus de hoje. Essa graça que nós oferecemos às pessoas por meio da pregação do Evangelho, essa graça de Cristo Jesus, essa graça vai até onde? Para que os espectadores saibam que o Senhor está avisando, está avisando, está avisando, está avisando por meio dos seus profetas. Quando termina essa graça? Bom, como foi nos dias de Noé, né? Noé pregava, Noé avisava, enquanto a porta da arca estava aberta. Mas quando a porta da arca se fechou, não teve mais jeito. O dilúvio veio e não foi por falta de aviso, né? O dilúvio veio e, consequentemente, exterminou os moradores da terra. Assim é nos dias de hoje. Os portais da graça ainda estão abertos para recebê-los de volta. Basta você abrir a sua porta e deixar o Senhor Jesus Cristo entrar para mudar, transformar a tua vida e te trazer para uma comunhão estreita com Deus. Esse é o recado de Deus. Não se esqueça. O Senhor Deus não manda juízo a ninguém, sem antes comunicá-los pelos seus santos profetas. Você está sabendo? Jesus volta a buscar o seu povo. Venha para Jesus, porque o que Jesus tem para a eternidade é muito maior do que qualquer benefício que você possa perder, entre aspas, que as pessoas dizem, por caminhar nesta terra com Jesus. Vira as costas para tudo aquilo que desagrada a Deus e abra as portas do seu coração para Jesus entrar na sua vida. O recado de Deus chegou até você. Jesus está por meio desta mensagem batendo a porta do seu coração. Abra ela, deixe Jesus entrar e Ele vai festejar contigo e você vai viver os benefícios gloriosos da salvação. Presbítero Leonardo, Deus abençoe. Deus abençoe, pastor. Obrigado pela oportunidade. E todos os espectadores, esperamos que foram abençoados e alcançados por essa palavra. E você, não perca os próximos programas. Compartilhe, comente aí por favor, aí embaixo, dizendo as suas dúvidas e temas que você gostaria que nós venhamos a tratar aqui. E nós faremos com muita alegria, tá bom? Deus abençoe você ricamente, poderosamente, gloriosamente, vitoriosamente. Até o próximo programa Falando de Deus. Deus abençoe em Cristo Jesus.